É com muita alegria que damos o pontapé inicial no Pode Prosperar. A ideia desse podcast não é simplesmente ser mais um, muito pelo contrário. A nossa ideia é te informar, levar muita informação para você. Aqui nós vamos falar de política, vamos falar de educação. Aqui nós vamos falar sobre esporte, lazer. Aqui também nós vamos falar sobre visagismo. Por que não? Para que você fique mais bonito. Queremos que você fique cada vez mais informado. Inclusive, se você quiser participar do nosso podcast, já informa aqui embaixo qual o tema que você gostaria de ouvir aqui no Pode Prosperar. Vai ser um prazer poder te atender. E é claro, é o primeiro episódio de centenas que faremos por aqui. Muito obrigado por nos assistir, muito obrigado por nos acompanhar. Esse podcast faz parte do Grupo Social Prosperar. E é um prazer também poder fazer parte desse conglomerado de instituições que tanto abençoam e fazem com que as pessoas prosperem. Então, se você quer prosperar, esse é o lugar. E para começar esse podcast, nós não poderíamos começar com outra pessoa. Eu vou um pequeno resumo dela. Ela é casada com o pastor Robson Barbosa, mãe da Camila e do Bruno. E ela tem um netinho, o Miguel. Ela vem lá do Rio Grande do Norte, exatamente de Mossoró. Já está aqui em Minas já há um bom tempo. E caminha nesse terceiro setor há mais de 10 anos. Sabe quem eu estou falando? Eu estou falando da nossa presidente, a Silvana. Seja muito bem-vinda. Que prazer te receber aqui no nosso primeiro episódio. Não, me sinto honrada com o convite. Quando eu recebi o convite, né, conversei com o pessoal, alguns membros da equipe diretiva, gente, mas assim, não imaginava. Não imaginava que seria, né, aí, a debutante no Pode Prosperar, mas é uma honra, um prazer muito grande e uma felicidade muito grande estar aqui falando de um assunto que bate, que faz o nosso coração bater mais acelerado, que é o terceiro setor, que é o propósito que nos move, que é o nosso trabalho. Então, assim, é uma honra, é um misto de emoções, né? Alegria, honrada e muito feliz. E feliz porque estar com você aqui, Jefferson, é um prazer, uma honra muito grande. Eu que agradeço. Acabei que eu não me apresentei. Eu sou Jefferson Martins. Me siga nas redes sociais. Minha rede social está aqui embaixo. Que lá também tem muito mais conteúdo para você. Silvana, nós estamos iniciando um podcast. Qual que é a importância disso para o terceiro setor? Porque eu já queria te falar o seguinte. Eu fiz algumas buscas e eu não encontrei nenhum podcast relacionado a alguma instituição do terceiro setor. Qual que é a importância disso para prosperar, a importância disso a nível Brasil? Então, Jefferson, prosperar, ele tem um propósito. Mas dentro desse propósito, ele tem alguns pequenos propósitos. E um deles é a inovação. Então, quando a gente propõe um podcast dentro do terceiro setor, é para levar informações aos municípios, aos estados, ao Brasil, ao mundo, sobre a importância e a relevância de trabalhar numa instituição, numa organização da sociedade civil, uma OSC, conhecida antigamente como ONGs, né? Organização não governamentais. E aí, para dar uma legitimidade ao nosso trabalho, a esse trabalho que é feito por tantas e tantas instituições dentro desse país, algumas reconhecidas, grandes, médias, mas em sua grande maioria pequenas, que não são tão reconhecidas e que não estão nem documentadas. Esse podcast, quando a gente idealiza esse trabalho, é para que as pessoas tenham, antes de mais nada, informação para saber o que é o terceiro setor. É aquela brincadeira, é o que comem, como vivem. Mas, resumindo, né, e levando a coisa por um lado mais cômico, mas é isso, é levar informações relevantes
para os dirigentes de OSCs, para dirigentes, para pessoas que estão envolvidas em associações, em todas as entidades não governamentais. E também para os municípios, né? Muitas vezes, um prefeito, um secretário de educação, um secretário de saúde, um secretário de obras, eles ficam em dúvida se fazem ou não uma parceria com um instituto, né? E quais são os meios, quais são os modos, como o que é que não é, desmistificar esse universo. Sim. Porque muitas vezes as pessoas falam mal do terceiro setor porque não conhecem. Sim. Né? E o intuito do Pode Prosperar é trazer informações do terceiro setor, trazer informações dos municípios, dos nossos parceiros, de novos parceiros. Então, assim, o céu é o limite. Silvana, antes da gente entrar na Prosperar, eu queria conhecer um pouco mais da Silvana. Sim. Olha só, você saiu de Mossoró, Rio Grande do Norte. É quase divisa com os Estados Unidos. Não, não é não. Quase. Né? Você saiu lá de Mossoró e veio parar aqui em Minas Gerais. Rapaz, vamos contar essa história. Então, há exatos 25 anos. 25? Não. Gente, a idade, né? Vocês me desculpem aí, né? Já a gente passa dos 18, ele começa a esquecer. Eu cheguei em Minas Gerais em 96. Sim. 1996. E aí vim morar aqui, comecei a trabalhar aqui. Coincidentemente, meu primeiro trabalho aqui em Minas foi na extinta FEBEM. Uau, você já veio para o terceiro setor? Não. Primeiramente, eu fui para o governo do estado. Ah, tá. A FEBEM era... Mas, pô, só para te trabalhar, mas saiu de Mossoró e veio para Minas por quê? Eu vim morar aqui. Então, mas a família veio toda? Pai, mãe, tudo? Não. Meus pais já eram falecidos. Uhum. Eu vim morar aqui. Meu marido veio trabalhar aqui. E aí, coincidentemente, aqui nós nos divorciamos. Oh. Um ano depois. Mas eu já estava trabalhando e meus filhos já estavam estudando, enfim. Propósitos de Deus, sim, né? Uhum. Porque Deus tem seus propósitos. E um dia ele queria que eu estivesse aqui, né? Sim. Com Jefferson, no Pode Prosperar. E aí eu comecei a trabalhar na gestão direta, na instituição, na extinta FEBEM. Sim. Que futuramente começou o sistema socioeducativo de Minas Gerais. Sim. Cuidando de menores infratores. Uhum. Então, assim, eu comecei esse trabalho como artesã. Eu dava curso de cestaria, sabe aquele negócio, esse canudinho que fazia com o jornal? Sim, que vai montando Isso. E aí, os meninos eram maiores que eu, meu Deus do céu. O que falavam antes, que era presídio de menores. Uhum. Né? Era essa a nomenclatura que era dada. Presídio de menores e, assim, uma política. Foi meu primeiro contato com políticas públicas. Sim. Então, eu entro na segurança pública, né? E aí, Jefferson, iniciou esse trabalho e é interessante que, quando você me faz essa pergunta, vem umas memórias de hoje, depois de eu ter passado por tantas políticas públicas, esse início foi que me despertou para o propósito e para o amor ao trabalho social, de cuidado, de amparo ao outro. Nós tínhamos, na extinta FEBEM, nós tínhamos em Sete Lagoas, um depósito de crianças e adolescentes. Aliás, de adolescentes, desculpa. Uhum. De adolescentes. Então, a partir dos 12 anos, né, preconiza o ECA, o adolescente ele pode cumprir uma medida socioeducativa. No caso de privação de liberdade.
que era um centro de internação. Então, um adolescente, ele cometia um ato, um delito, um roubo, tráfico, enfim. Aí ele ia para lá. Uhum. E aí, lá, com esses meninos, eu tinha uma sala com 50. Não era pouco, não. E aí ficava lá ensinando, fazendo, conversando, escutando a história de vida. Então, eu ingressei nesse universo através da FEBEM. E aí, na gestão direta como Estado de Minas Gerais, e aí foi, né? Eu saí de oficineira, aí fui ser assessora de diretor, fui ser coordenadora de equipe, e por aí foi. E um belo dia, depois, passar 10 anos na gestão direta, eu fui convidada a trabalhar no terceiro setor. Um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, o que é isso? Cogestão é possível na segurança pública. Meu Deus. Que você está restrito ali a um universo, Jefferson, que é o Estado e o cidadão. Pronto, acabou. Então, quando eu fui convidada a ser diretora de uma semi-liberdade em Belo Horizonte, meu Deus, aceitei. Uhum. De cara. Gosto do desafio. Mesmo vai tremendo, mas vai, né? Sim, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Né? Menino, tremendo. Primeiro dia. Que é isso? Eu sempre estive no assessoramento de diretores, de supervisores, mas eu sabia o que fazer, mas eu não era protagonista da coisa. Sim. Não estava no lugar de líder. Não tinha... não era a minha cara e a minha caneta que estava na frente. Eu ajudava, auxiliava outras pessoas a fazer. Então, quando eu comecei, que veio esse convite, que eu fui, que eu cheguei no primeiro dia, Jesus, menino, eu aceitei esse negócio, meu pai do céu. Mas aí, Jefferson, eu fui ver a maravilha que é o terceiro setor. Foi aí mesmo que você começou a conhecer mais, sim, né? A fundo, não, aí, legislação, aí mergulhei. Aí mergulhei. Isso eu assumi a direção da Casa de Semi-Liberdade Planalto, lá em Venda Nova, em Belo Horizonte. Assumi a direção de segurança, e assim, evento de segurança direto, agente de segurança, tudo homem, equipe só masculina, se tivesse 2 mulheres, era muito. E assim, desafios enormes, mas é com desafios que a gente cresce. Cresce como ser humano, cresce como profissional. E passado 2 anos, 1 ano, eu saio da direção e vou trabalhar dentro da instituição, como diretora do RH, né, dessa OSC. E aí, através dessa OSC, eu fui ser diretora de operações. Então, toda a operação, todos os projetos, tudo passava por mim. Então, era saúde, era acolhimento institucional de criança e adolescente, educação, contratação. Nossa! Então, assim, eu me apaixonei pelo terceiro setor. E aí você pode me perguntar assim, por que você se apaixonou pelo terceiro setor? Porque eu vi que era possível. Vi que com a ajuda do terceiro setor, na gestão pública, era possível. Sim. Era possível você tirar um adolescente do tráfico de drogas. Era possível você... Ver ele ressocializado, né? De volta para a comunidade, para a sociedade. Exatamente. Era possível retirar aquele menino que não tinha vislumbre nenhum de um vida. Futuro. Era possível mostrar para ele aqui. E por que na gestão direta não podia? Porque na gestão direta
Que é o governo. que é o governo. Uhum. É tanto atravessamento, assim, para você comprar essa caneta, Uhum. você teria que abrir uma licitação, publicar, esperar ter fornecedor, dos fornecedores ser aprovado para poder essa caneta chegar. Agora tem o leilão aí no meio, né? Ai, muitas vezes. Né? Então, isso hoje tem um longo caminho a percorrer. Depois de 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, essa caneta vem para você. Até lá você escreveu com quem? Sim. Entendeu? Uhum. Quando o terceiro setor vem, eu preciso da caneta, eu compro. Ah, ele encurta, então, esse processo todo. Essa questão da economicidade que o terceiro setor ele traz, a transparência, porque para mim comprar essa caneta, eu, Instituto, eu tenho que prestar contas para você, município, estado, porque nós temos as prestações de conta. Em 2014, vem a Lei 13.019, né, que é o marco regulatório. E aí, com essa lei, ela dá transparência. Ela é o manual do terceiro setor para que a gente possa trabalhar com transparência, Sim. com economicidade, com agilidade e fazer uma execução mais qualificada com o município. Então, assim, essa caneta que eu preciso comprar, eu simplesmente pego 3 orçamentos, compro em 2 dias, 1 dia, se eu já tiver um fornecedor, um RCC, né, que é o registro de compras, no meu site, em 1 dia, menos de 1 dia, essa caneta está na minha. E não atrapalha o funcionamento. Não atrapalha. Então, se eu precisar dessa caneta de tarde, de manhã eu faço, de tarde ela está aqui. Sim. E a execução flui, e o trabalho flui. Então, eu vi possibilidades. Possibilidade de levar um adolescente, um caso, né? Um adolescente que nunca conheceu, nem sabia que existia um museu, de levá-lo para conhecer um museu e mostrar obras-primas, né? Mostrar cultura, de levá-lo para assistir uma orquestra. Por quê? Porque é complicado e a gente sabe o país que a gente vive. Você tirar alguém que só conheceu a marginalidade, né, que foi criada em um ambiente onde muitas vezes o pai está preso, a mãe também. Então, quem educou, quem ensinou? Muitas vezes a avó, mas a avó já estava mais velha, já estava debilitada. Então, essa criança, esse adolescente, ele não tem como ele ter acesso a certos lugares, a certas comidas, a certa educação, a certos livros, que um outro adolescente, em uma outra situação teria. Agora, eu vejo nesse início dessa nossa conversa, é muito interessante ver essa trajetória, porque então eu percebo que o terceiro setor vem para aliviar uma carga que seria da prefeitura, do governo. Totalmente. Porque além de diminuir essa burocracia toda, Isso. ela consegue trazer um pouco mais de humanidade para o cidadão, né? Consumidor final, vamos colocar assim. Exatamente. Né? Porque provavelmente o que o governo entregaria seria: olha, eu tenho esse espaço aqui, joga todo mundo lá dentro, pronto, tá tudo preso. Pronto. Lógico, tem um psicólogo, mas até para contratação é burocrático. Sendo que para a semi-liberdade, contratava uma pessoa, não dava certo, 30 dias, rescindia o contrato de experiência, já tinha uma outra pessoa na fila de espera, e a gente já contratava, ou seja, o processo, a execução do projeto, ele não é interrompido, que não causa nenhum problema, nem para a esfera pública, nem muito menos para o cidadão, nem muito menos para a OSC. Sim. Então, assim, um universo de possibilidades, Jefferson, é imenso. E
hoje, né, trabalhando hoje no Prosperar, como presidente desse instituto, nós trabalhamos com educação, que é a base, Sim. né? E eu vejo essa minha trajetória, que foram 10 anos no setor público, né, na gestão direta, e lá vão 15 anos aí no terceiro setor. Então, são 25 anos de trabalho sempre nessa esfera do social. Então, hoje, com o Prosperar, nós estamos já em 7 estados, em 29 municípios. Eu vejo muito de perto a diferença que a gente faz, né? Porque se perguntarem assim, qual o propósito do Prosperar? Acho que tem vários conceitos de propósito. Mas o propósito do nosso instituto, da nossa instituição, é deixar um legado. É deixar um legado de prosperidade onde nós estivermos. O nome, na verdade, se a gente para pra ver, o nome não é à toa. Não, não é. Né? Não. Não é. Porque principalmente quando a gente vai lá para a base, que é a educação. Sim. Né? E vai tratar dos pequenos. Porque é educação infantil. Isso. E ali a base. Sim. É o Brasil de amanhã. É o Brasil. Então, se eu entrego para eles e eles têm esse entendimento do que é prosperidade, porque normalmente quando se fala em prosperidade, lembra de quê? De dinheiro. De dinheiro. E não é. Não. Né? Também, vamos colocar, também dinheiro. Porém, prosperidade, saúde, educação, em todos os âmbitos da vida do ser humano. Exatamente. Mas antes da gente entrar nesse ponto, a Prosperar existe há 20 anos. Há 20 anos. Né? Fez agora recente 20 anos. Já está em 29 cidades, 29, em 7 estados, expandindo para todo canto. Sim. Com o braço mais importante sendo a educação. Sem educação. Hoje, e principalmente para o terceiro setor, a importância de se trabalhar a educação no Brasil. É disso que eu queria que você batesse. Porque hoje, eu acabei de escutar agora no Uber, falando que a prova do IDEB manteve o Brasil igual a 4 anos atrás. Cara, nós não crescemos. Não. Então, e aí? Então, a Prosperar, ela vem para mudar isso, esse cenário. A única coisa que ela depende é só do dinheiro do governo, porque o resto tudo ela só faz. Das parcerias. É das parcerias. Porque assim, você concorda comigo que a nossa conversa, ela transita na formatação do município? Que ele é engessado? Sim. Né? Falando de município, mas a gente entende município, estado. Sim. Né? Do poder público. Ele é engessado. E não é por culpa dele, são as burocracias, e são as demandas, e são modos, né, de fazer, modus operandi. Modus operandi, isso mesmo. Então, assim, ele não consegue, ele precisa fazer a licitação. Né? Ele precisa ver. Então, tem toda essa demora. Hoje, a educação, nós precisamos investir no aluno, na família desse aluno e no professor. Então a Prosperar vai nos 3 pontos. Ela vai no aluno, na família e no professor. Sim. Então todo mundo prospera, na verdade. A família é parte inclusiva do nosso ecossistema educacional. Porque a gente precisa cuidar de tudo. Eu preciso cuidar de quem cuida, que é o professor. Né? Sim. Eu preciso cuidar dele. Então, hoje nós temos 4 EMEIs. Nós temos uma em Nova Serrana, uma em Sarzedo, uma em Igarapé e uma em Betim. O que é que a gente faz? A gente capacita esse profissional. Nós temos uma parceria com universidades, com a Universidade Estácio, que cuida, né, tem um núcleo da psicologia, que cuida desse profissional. Para uma escuta, para um desabafo. Porque tem hora que você para e você precisa cuidar de você. Sim. Né? Você escuta tanta coisa. Então, alguém precisa te escutar. Sim. Alguém precisa cuidar de você. Né? A família, a gente traz para dentro desse ponto. Porque é importante. Hoje a gente vê que
as pessoas, os pais, às vezes é diferente do meu tempo do seu, gente, Sim. né? Total. Nossos pais, minha mãe ficava em casa, né? Minha mãe, eu lembro, ela era bibliotecária à noite e eu ia com ela, tem uma história aí, né, de educação. Eu ia com ela à noite, porque ela pegava serviço à noite, ia sendo 3 horas no colégio perto da minha casa, mas eu ia com ela e ficava com ela lá em Mossoró, Rio Grande do Norte, ficava na biblioteca lendo livro, né? Mas durante o dia, minha mãe estava em casa, estava ensinando, estava cuidando da casa. Hoje, o mundo atual, né? Os pais precisam Sim. fazer sustento. O formato das famílias mudaram. Então, assim, eu preciso trazer essa família para dentro. Sim. Né? De algum modo, trazer ela para participar da educação do filho. Hoje a gente consegue fazer isso. Nos 4. Porque, assim, queria até pegar desse gancho, você olha, porque hoje nós temos os professores muito desvalorizados. Sim. Se a gente olha no macro, você vê professores apanhando dentro de sala, professor sendo violentado, enfim, várias atrocidades que na nossa época nunca aconteceria isso. Né? Até mesmo porque você chega em casa, você ia apanhar, né? Nossa. Você ia ter... Voltava para a escola. Sem dente. Exatamente. Mas hoje não. Hoje o professor é muito... ele perdeu, parece que, o valor dele. Mas ele é muito valorizado. Sim. Porque é uma peça fundamental. Para que o país cresça. Fundamental. Como que a Prosperar consegue trazer a família para dentro e, ao mesmo tempo, valorizar esse profissional, além desses benefícios que vocês entregam, igual você comentou da Estácio, para que haja um casamento perfeito aí entre família, aluno e professor? O que é que te move a trabalhar? Não é o amor? Sim, total. É o propósito? Sim. Então, os nossos profissionais, os nossos professores, os nossos auxiliares de sala, os nossos coordenadores, a gente trabalha o tempo todo esse amor, esse propósito de entrega. Porque você pegar o pequeno e, assim, trabalhar com a educação infantil, isso é a base. Dali vão sair futuros juízes, advogados, eletricistas, porque tem alguns que não vão querer, né? Mas é a escolha. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Mas vão sair cidadãos que aprenderam nessa faixa etária, vão sair pessoas, crianças, que sentiram-se amadas, cuidadas, zeladas, acolhidas. Esse é a nossa entrega. Esse é o nosso diferencial. O Prosperar, ele consegue fazer isso. Por quê? Prosperar é levar aonde falta. Muitas famílias descobrem o cuidado dentro da escola, dentro da EMEI, com a criança, numa palestra, numa roda de conversa, numa contação de história, sendo voluntário para poder fazer ali uma apresentação, entendeu? Sim. Muitas vezes, no Dia das Mães, que a gente chama para poder ter um dia diferenciado para as mães dentro da escola. Por que a gente consegue fazer isso? Porque no terceiro setor é mais fluido. As coisas, a gente consegue trabalhar melhor, a gente consegue dar vida àquilo que está anos no papel, no projeto, criando poeira em um município. Porque muitas vezes não é falta de vontade política, tá? O pessoal fica batendo nos prefeitos, nos governadores, mas muitas vezes não é falta de vontade política, só deles, não. Né? É realmente a máquina que é engessada. E quebrar esse gesso da máquina pública é quase impossível. Por isso vem o terceiro setor. Né? Primeiro setor público. Segundo setor, os privados. O terceiro setor, ele vem que dá uma liga nos dois. Que a gente traz daqui, traz ali. A gente atua nos dois setores muito bem, com a fluidez muito boa. Então, o terceiro setor, ele também, ele não só recebe
uma verba pública Uhum. para poder fazer algo que o governo não está conseguindo fazer, porque basicamente é isso, Sim. né? Não está fazendo com excelência, vamos usar Uhum. essa palavra. Isso. E também consegue pegar do privado, Sim. porque muitas das vezes eles também querem ajudar, Sim. ou precisam de uma contrapartida para determinada função, Exatamente. determinada coisa. Então, os dois, tanto privado quanto público, Eles se o terceiro... beneficiam do terceiro setor. Da nossa expertise em políticas públicas. Sim. Hoje, o Instituto Social Prosperar. Vamos falar do Grupo Social Prosperar. Sim. O Instituto Social Prosperar, ele é totalmente voltado para a educação. Uhum. Nós temos o ônibus Educa, que, na minha opinião, vai ser futuramente, nós vamos ter educação e várias outras entregas móveis a partir do Educa. Nós temos transporte escolar, nós temos educação socioemocional, nós temos o programa novo que nós estamos lançando agora. Inclusive, essa semana, nós estamos na Associação Mineira de Municípios lançando esse programa em parceria com uma plataforma inclusive que é o Cognovox. O nosso projeto chama-se Divergente. Divergente. É uma brincadeira, né, com a neurodivergência, né? Que nós estamos, que é a inclusão dessas crianças, né, com autismo, com TDAH, nas escolas, né, desse olhar carinhoso, inclusivo, que elas podem tudo, né, tanto Sim. quanto as outras. Hoje, aproveitando então agora esse gancho, hoje ainda existe uma barreira muito grande, né? Existe um preconceito e uma falta de informação. Sim, exato, sobre autismo, porque existem os graus do autismo, Isso. sobre crianças com TDAH, enfim, existe ainda, não tem algo muito claro a respeito disso ainda, né? E assim, é uma dor do município. Por quê? Nós estamos aprendendo agora com a professora Fabiana de Recife e o marido dela, Moreira. São pessoas que a gente conheceu, que firmamos essa parceria, assim, é uma parceria que deixa nosso coração quentinho mesmo, porque tem tudo a ver com prosperar. Sim. Né? E eles já estão em 111 municípios, se eu não me engano, né? Porque a gente teve uma conversa, e a minha conversa foi rápida com eles. E assim, a falta de informação. E muitas vezes, para mim trabalhar com uma criança que tem um espectro autista, eu preciso ter conhecimento e uma capacitação. Sim. Porque é muito difícil, Jefferson. Cuida aqui dessa turma aqui. Trabalhar com criança não é fácil, né? Sim. E precisa ter capacitações periódicas, precisa ter uma escuta, precisa ter um olhar diferenciado, tem que ter um perfil diferenciado. E nós temos tempo de fazer isso. Sim. Entendeu? Não é um processo de uma inscrição simplesmente e vai eliminando quem está na fila. Não. Nós temos um processo de recrutamento, nós temos um perfil para ser preenchido, nós temos uma conversa, um olho no olho, uma experiência, um período de adaptação, um período de experiência. Então, assim, é diferente essa contratação. Então, hoje, para o município executar bem um trabalho com esse público específico é complicado. Sim. Porque falta isso. Então, hoje, a gente está com essa parceria, com esse programa, tem o programa também socioemocional. Então, hoje nós cuidamos do indivíduo na educação dentro do Instituto Prosperar, nós cuidamos dele. Sim, dele todo. Na totalidade dele. Inclusive, levando esse cuidado
para a família. Uhum. Porque não adianta nada você cuidar. E isso é algo que eu trago desde o tempo que eu trabalhei lá na gestão direta. Jefferson, não tem como você cuidar de um indivíduo fora do seu núcleo familiar. A família é a base. A família é o seio. Eu lembro, fazendo aqui um recorte, eu lembro que a gente ficava muito angustiado na semi-liberdade, porque a gente cuidava do menino, dava para ele outro olhar para a vida. Tem essas possibilidades para você. Tem esses caminhos para você seguir. Mas aí ele ia passar o final de semana em casa, quando ele voltava do final de semana, ele dizia assim, nossa, será que eu vou conseguir? Porque eu voltei para a mesma situação, meu pai está bebendo. Uhum. Entendeu? Sim. Aí você via assim, meu Deus, como é difícil. Por isso a importância da família junto à escola, aos Exatamente. professores. Por isso a gente precisa cuidar. Uhum. Né? Não Só no ponto do autista, então acaba que vocês acabam ajudando os pais a saberem lidar com aquela criança. Esse programa, ele é muito legal, porque ele traz a família também. Uhum. Né? Ele traz a família para trabalhar, para cuidar, para ser parte também. Uhum. Acaba que a criança ela leva algumas atividades para fazer em casa junto com o pai, com a mãe, fazem na sala especial, Uhum. né? Também com o pai, com a mãe. Então, assim, o Prosperar, a intenção dele é sempre criar parcerias que nos ajudem a seguir com o nosso propósito. A somar. A somar. Para melhorar. Cada vez mais. Né? Legal. Então, assim, estou muito feliz com essa parceria. E dentro do grupo social Prosperar, nós temos o Prosperar com isso tudo da educação, e nós temos o COB, que é o Centro de Oportunidades do Brasil. Ele está mais ligado à área da saúde. Uhum. Nós temos, hoje nós fazemos a execução de um complexo de saúde lá em Rio Assim. Então, assim, o Aliança, que é mais ligado à área social, e o Gênesis, que é um instituto que está nascendo para ser, para cuidar de outras instituições. Sim. Para dar consultoria para outras instituições. Porque, como eu te falei, tem uma gama de instituições aqui no Brasil que nem o Estatuto de Direito tem, que elas não sabem. Porque o marco, ele nasceu em 2014. Ele vem... A lei, ela é de 2014. Mas tem muitos municípios, não estou falando nem de instituições, tem muitos municípios que não se apropriaram dessa lei, que não conhecem. Uhum. Né? A palavra de Deus fala que o povo padece por falta de conhecimento. E é isso mesmo. Sim. As pessoas não se interessam. Não, isso não vai. E estão perdendo. Porque parcerias hoje, sérias, com instituições sérias, podem mudar a história de um município. Então, o grupo Prosperar, como você disse, são 4. São 4. Que é o Prosperar, isso. O Aliança, o Gênesis e o o COB. Isso. Abrangendo vários setores. Exatamente. Nós atacamos em várias frentes. No grupo, com o grupo, nós atacamos todas as políticas públicas. Uau! Social, saúde, educação e trabalho em rede com o Gênesis. Então, quando eu paro, eu fiz meu dever de casa e eu vi que mais de 90% das ONGs, elas não têm toda a documentação. Ou seja, menos de 10% tem a documentação completa, exatamente. Sabe pedir recurso ou sabe aproveitar um benefício de uma empresa privada. Exatamente. E o Instituto Gênesis, pelo que eu entendi aqui, o Instituto Gênesis, ele consegue ajudar essa instituição a se organizar para ela ter essas parcerias? Isso. E
Como funciona isso? Ele está nascendo, Aham, né? Ele já tem esse propósito. Esse é o ok. propósito dele. O presidente, que não sou eu, Aham, presidente, a equipe diretiva está se organizando. Mas, basicamente, esse instituto ele vai ajudar, né, essas instituições a se adequarem, a conseguir ter uma emenda parlamentar para a execução de um projeto, sim. firmarem parcerias com o município, Uhum, terem as suas documentações todas organizadas dentro do que se pede no MIROSC, né? Dentro do marco regulatório, para que elas possam viver e ter condições de terem projetos e parcerias exitosas com municípios, com o setor privado, aham, elas possam receber ajuda, doações, que possam receber emendas parlamentares. Porque, assim, a instituição, ela precisa realmente estar dentro dos conformes. Não tem, ela tem que estar dentro da conformidade. sim. Para que ela possa crescer, ter transparência, executar um bom serviço, executar um trabalho, um projeto que dê visibilidade, que ela consiga mostrar que, com essa parceria, a transparência e a economicidade, que é o forte, que é o que nos faz ser únicos no terceiro setor. Então, então é por isso, se a gente para olhar, que às vezes a gente joga a culpa toda pro governo. Mas que, na verdade, se tivéssemos as instituições, né, porque grande parte dela que não tem documentação, inclusive conheço algumas que não tem documentação, não tem verba nenhuma, não recebe nada por causa de falta de documentação, de padronizar. Exatamente. Se tivéssemos essas instituições com tudo isso pronto, funcionando, com essa documentação, a gente teria um país também melhor. Porque, com certeza, porque a gente às vezes escuta que o deputado X teve de devolver um dinheiro Y, de uma emenda, de alguma coisa. Aí o povo acha absurdo. Meu Deus! Mas é porque não tem para onde. Isso não tem para onde mandar. Porque quem deveria receber não está pronto para receber. Muitas vezes volta, vai para uma só instituição, aí também é uma questão que dá alarde, porque, mas fulano mandou tantas e tantas emendas para uma única instituição. Porque, com certeza, era a única que estava adequada para receber. Então, assim, há uma falta de informação no país. Há uma falta de vontade também. Porque, para você ser uma instituição sólida, transparente, com solidez nas suas entregas, você precisa trabalhar. Não dá para ficar como Raul Seixas, né? Sentado com a boca escancarada de dentro, esperando a morte chegar. Não tem como. Você tem que trabalhar, você tem que procurar, você tem que se informar, você tem que ter advogado, você tem que ter um jurídico forte, você tem que ter um financeiro forte, uma contabilidade forte, né? Você tem que ter pessoas na sua diretoria que entendam de terceiro setor. Você tem que buscar parceiros que vão se aliar a você para você poder crescer. Sim. E tem muito trabalho no país. Sim. Tem muito trabalho nos municípios. A gente visita alguns municípios, a gente tem uma equipe comercial e, assim, muitas vezes a gente até fala, não, mas tem assim, tem a lei tal, tem um decreto tal. A gente dá um pouco de consultoria jurídica, inclusive para os nossos municípios, para que eles possam usar das ferramentas lícitas para terem uma execução de projetos que vai ajudar aquela comunidade, que vai impactar naquele município. Né? Os municípios menores tendem a ter mais necessidades por falta de conhecimento. Muitas vezes a gente vai nesses municípios e acaba dando uma consultoria. Porque de como fazer, né? De como fazer um chamamento, de como fazer um inexo, uma inexigibilidade para poder ter o projeto sendo executado, a política pública sendo executada de forma transparente. Então, assim,
não tem nada de obscuro, sabe, Jefferson? Sim. Pelo contrário. O terceiro setor ele é totalmente transparente. E um trabalho que, ao frigir dos ovos, né, como diz o Matuto, dá para o município onde está sendo executado uma força e uma visibilidade política muito grande. Sim. Porque o dinheiro sai do município, vai para a OSC, volta como prestação de contas. E aquele programa, que seja uma creche, que seja uma casa de acolhimento institucional para criança e adolescente, que seja um hospital, que seja uma UPA, que seja uma comunidade terapêutica para dependentes químicos, qualquer setor, qualquer local de política pública vai ter visibilidade. Sim. Está funcionando, está ajudando, está fazendo a diferença nesse município, para essas pessoas, nessa comunidade. Está trazendo cidadania, está trazendo dignidade, está levando prosperidade de vida. Sim. Entendeu? Então, se você, vou aproveitar que eu vou fazer uma propaganda, um merchanzinho. Vai, vou mexer. Então, se você quer ser ajudado, se você tem uma instituição que ainda não recebe recurso de lugar nenhum, pode entrar lá no @institutosocial.prosperar, chama eles lá que o Aliança vai te atender. O Aliança vai poder ir até você e te ajudar a organizar a casa aí para que você também... O Gênesis, perdão. O Gênesis vai poder te ajudar para que você possa prosperar. A prosperar vai levar você a prosperar. Essa é a ideia principal, não é isso? Isso. Agora eu quero focar na prosperar, porque agora a gente já está caminhando para o final. O papo tá tão gostoso. Menino, nem mas eu queria ficar mais. Ué, faltou o quê? Se a gente tivesse com um queijo aqui, que é mineiro, eu sou nordestina, né? E um cuscuz. E mais um gole do café. Mais um gole do café. A gente ficava aqui o resto do dia. Tô bem cansada, minha gente. Queria focar um pouquinho agora na Prosperar, para a gente ir caminhando para o final. A Prosperar hoje, como nós falamos no início, 27 cidades, 29 cidades e municípios, 7 estados. 7 estados. Como que está isso? Colaboradores, como que é organizar isso tudo? Quais são esses estados? Me conta um pouquinho aí. Gente, do estado eu vou ter de cabeça aqui para você. Minas, a gente está indo agora para Maceió. Uau, que delícia. Dá para ir para a praia? Não. Quem dera. Semana que vem a gente vai. Nós estamos com uma parceria já firmada. Sim. Já plano de trabalho tudo assinado, tudo organizado. Nós vamos... Na capital mesmo? Lá Sim, em Maceió? Em Maceió. Nós vamos ter algumas reuniões lá para alinhamento de execução. Alinhar, precisa ser alinhado, organizar. E lá é o quê? Lá é creche. Creche? Vai pegar muitas? 1.600 crianças. Uau! Meu Deus! Então, é o nosso... Que projeto gigante. Meu Deus, entendeu? Uhum. É o nosso... Uau! Como Ludmila Diniz diz. Então, assim, nós temos hoje uma equipe maravilhosa, né? Sem essa equipe, a gente não consegue fazer nada sozinho. Sim. Então, nós temos um comercial com uma diretoria comercial com a Ludmila Diniz. Nós temos um diretor de operações, que é o Márcio Moura. Nós temos o nosso diretor jurídico, que é o Felipe Agnello. Temos o nosso diretor financeiro, que é o Anderson Maia. Então, assim, nós temos uma equipe multidisciplinar, cada um com a sua expertise, cada um com a sua contribuição, com a sua história de vida, mas que eles fazem um trabalho ímpar. Então, eu vou viajar para a gente organizar esse trabalho lá, os ajustes finais, e eu acredito que em junho a gente já está na execução. Entendeu? Hoje nós estamos com mais de 2.000 colaboradores. Meu Deus! Mais de 2.000 colaboradores, e é isso, é essa equipe que dá suporte, né? Essa equipe diretiva, com a equipe de coordenadores, com a equipe que trabalha conosco, colaboradores maravilhosos, que a gente tem muita honra de tê-los conosco.
uma equipe muito boa. E é isso. Vamos seguindo. E mesmo com essa quantidade de trabalho que vocês têm, vocês ainda querem fazer com que outras instituições Sim. cresçam, prosperem. Exatamente. Porque, afinal de contas, pelo que eu entendi aqui, não é para vocês. Não. É para deixar um legado. Exatamente. O Instituto Social Prosperar e o Grupo Social Prosperar, eles têm em comum que o propósito de deixar um legado. Esse legado de prosperidade de vida onde quer que nós estejamos. Em qualquer município, em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer país. Porque eu ainda creio que nós vamos para fora do país. Levar esse sentimento próspero, de você ser próspero na sua vida, na sua saúde, nos seus estudos, na educação, de ter um município próspero. Eu acho que é a riqueza de qualquer prefeito, de qualquer governador, ter o seu município, o seu estado próspero em Sim. toda a sua política pública. Sim. Porque que seja na segurança, que seja na educação, que seja na saúde, que seja na assistência social, em todos os âmbitos, levar a prosperidade, cidadãos felizes, famílias estruturadas, criança na escola, a saúde bem aparelhada. Então, assim, isso é prosperidade. Sim. Isso é levar o nosso trabalho e deixar esse legado. É isso que nós queremos. Então, é possível prosperar. Total. Então, e a instituição que está nos escutando agora, nos vendo aqui agora, ela precisa de vocês. Né? Como eu disse aqui, mais de 90% das instituições do país não estão legalizadas, totalmente legalizadas. Uhum. Ela pode prosperar como? Ela pode prosperar entrando em contato conosco, né? No nosso e-mail, temos nossos telefones de contato. Os municípios que querem levar prosperidade, que querem ter o Instituto Social Prosperar ou o Grupo Social Prosperar, chama a gente está aqui. E a gente quer levar esse sentimento e esse trabalho próspero até vocês. E, Silvana, partindo já para o final, infelizmente, você jogou seu coração aqui na mesa, contando desde lá do início. Qual que é o seu sentimento hoje em relação ao Brasil e vendo o que a Prosperar está fazendo, vendo esse avanço de vocês? Qual que é o seu sentimento hoje e para onde nós estamos indo? Tem que colocar açúcar na água. Eu vejo que o Instituto Social Prosperar, ele é antes de nascer nos nossos corações, Jefferson, ele nasceu no coração de Deus. Eu falo muito isso com a minha equipe. Deus nos chama para um propósito maior, que é cuidar de gente. E cuidar de gente é maravilhoso, né? Sim. Porque nos traz força. Cada vez que a gente vê uma família sendo atendida, uma criança indo, rindo, falando, eu sou forte, eu consigo, eu posso todas as coisas. Isso nos dá força para vir, porque as adversidades vêm. Sim. É como eu falei para você, precisa arregaçar as mangas e trabalhar todos os dias. E eu vejo o Instituto Social prosperar em todo o Brasil, levando prosperidade, dignidade, levando acolhimento, levando cuidado, levando zelo para cada família, para cada município onde nós vamos estar, nos quais a gente já estamos, nos estados. Eu vejo ainda, eu falo muito com o meu pessoal, eu quero um barco escola, que eu quero ir lá para a Amazônia. Então, assim, a gente fala e a gente sonha e desejamos estar nesse lugar. Crescer para nós não é motivo de orgulho pessoal. Crescer para nós é motivo de honra e satisfação, de saber
que nós estamos indo aonde Deus quer nos levar. Uau. Uau. E, Silvana, eu só posso te agradecer. Eu que agradeço. Vocês talvez não estejam vendo, mas é com essas lágrimas nos olhos, essa emoção dela de falar da Prosperar, de falar de tudo que eles estão fazendo e planejando, é que nós vamos finalizar nosso primeiro episódio do Pode Prosperar. Como eu te disse, não podia ser outra pessoa. Nós precisávamos literalmente de entender a grandeza, a dimensão do que é o Grupo Prosperar. Que bom. Tem certeza, está indo para Maceió. Tem que limpar, né? Está indo para Maceió agora, mas o céu é o limite. Sim. Tem muita gente, tem muito estado e muita cidade que precisa da Prosperar lá, precisa da prosperidade. Amém. Essa eu acho que é o mais importante. Sim. Serem prósperos, independente se é vocês indo ou em capacitando aquela instituição que já existe naquela cidade. A gente quer contribuir. Sim, né? Isso. Que palavra legal. Trabalhando em rede. Em rede. Porque se todo mundo fizer o seu papel, amanhã o Brasil é melhor. Muda. É muito melhor. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por ter vindo, ter aceitado o convite. Obrigada. É uma honra. Foi uma honra. A honra é toda minha. Tá? Muito obrigado. Obrigada mesmo. Pessoal, vou deixar a Silvana despedir, mas eu tava querendo mais. Vou falar a verdade. Dá um tchau pro povo aí, Silvana. Gente, desculpem aí o final emocionante, né? Mas tem que ter, né? E assim, foi uma honra estar aqui. E é isso. O Estudo Prosperar é essa instituição maravilhosa. Com isso que todos nós acordamos todos os dias. Muitas vezes a gente trabalha até no domingo, até tarde. E a gente fica idealizando, pensando, criando. Somos uma máquina de criação. Então, venha nos conhecer. Você, prefeito, precisa de uma instituição séria, comprometida com o trabalho, com a dignidade, com a valorização humana. Venha nos conhecer. E você também, instituições que precisam aí de uma ajuda, de um apoio, venha nos conhecer. Nós estamos aqui de braços abertos para prosperarmos todos juntos. E você também, cidadão comum, sim, sabe que a Prosperar pode estar aí na sua cidade? Chama Prosperar no @institutosocial.prosperar ou vai lá no seu prefeito. Vai lá no @ do seu prefeito, manda o @ da Prosperar para ele, manda o @ da Prosperar para ele, para que ele conheça esse trabalho incrível que está sendo feito aqui em Minas Gerais e agora em Maceió e em vários outros estados. Pode alcançar a sua cidade também. Então não perca. Vai lá no @ do seu prefeito e manda para ele o Instituto Social Prosperar. Meus amigos, muito obrigado por terem acompanhado esse podcast. Para mim foi um prazer. Deu início, eu estava com frio gigante na barriga. A inauguração. A estreia. Muito obrigado pelo carinho, por terem acompanhado a gente até aqui. Nós voltamos semana que vem com outro entrevistado no nosso segundo episódio do Pode Prosperar. E se você quer prosperar, aqui é o lugar certo.